E a partir de agora, chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres, aqui na Imagem da Cidade, aqui na nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. E abrindo o nosso encontro de hoje, o nosso programa aqui pela TV Galega, com um destaque voltado à doença de Parkinson. Conscientização, muita informação e focado então na área da saúde. O meu convidado aqui, Dr. João Felipe de Oliveira, neurologista e também o coordenador do Ambulatório de Neurologia do Hospital Santa Isabel. Dr. João Felipe, seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade, Denise, de poder conversar um pouquinho com vocês sobre neurologia, sobre doença de Parkinson, sobre educação em saúde mesmo, que eu acho que é muito interessante a gente poder trazer o máximo de informação à comunidade para que elas possam se sentir empoderadas de como poder utilizar isso em favor deles mesmos. Até porque, né, doutor, de uma hora para outra nós podemos estar vivendo essa realidade ou estar próximo de alguém que está também em contato com a doença, que está com essa patologia ali confirmada ou em estudo. Porque muitas vezes ter a confirmação demora, os sintomas vão se desenvolvendo, mas é uma doença que ela demora até ter o diagnóstico realmente fechado para esse problema. Perfeito. Quando a gente fala sobre doença de Parkinson, a prevalência acima de 60 a 65 anos é pelo menos 1% da população. E a gente não pode deixar de esquecer que, inclusive, não só acima de 60 e 65 anos, mas a gente tem manifestação de Parkinson de início precoce. Então, não raro, a gente pega casos no ambulatório do hospital, né, no atendimento que a gente faz ao SUS, ou às vezes no consultório, a gente pega casos de pacientes jovens com menos de 50 anos, menos de 40 anos, com manifestação com sintomas de Parkinson e às vezes levando tempo até ser feito o diagnóstico, porque não se espera muito que o paciente mais jovem possa progredir com sintomas parkinsonianos. Então, não raro, às vezes, é um paciente com uma rigidez, uma lentidão e dor relacionado a um ombro, que passa muito por uma dor crônica de ombro, investiga a dor de ombro, até que, em algum momento, os sintomas começam a se tornar mais floridos, que o colega especialista, o ortopedista, vê a circunstância e pode encaminhar para o neurologista avaliar. Que em fases iniciais, às vezes, é difícil mesmo, até para colegas médicos, fecharem um diagnóstico que não seja um neurologista para poder dar mais certeza dos sintomas. Aqui não é para alertar, mas sim orientar. Então vamos lá. Quais seriam os primeiros sinais, os primeiros sintomas que poderiam, quem sabe, relacionar aquele momento, aquele cenário, aquele corpo com uma relação envolvendo a doença de Parkinson, doutor? É uma boa pergunta. Quando a gente fala sobre doença de Parkinson, o critério nuclear para o diagnóstico é a lentidão de movimento. A lentidão de movimento, cientificamente, a gente chama de bradicinesia, se for procurar na internet. E seria justamente um movimento alternante que a gente faz, o escovar os dentes, o bater a clara de ovo, parafusar. A gente percebe que o indivíduo ele começa a ficar como se fosse progredindo com um enrijecimento, uma lentidão daquele movimento, ele não consegue fazer o movimento com a amplitude que ele gostaria. Então ele começa a se sentir pesado, cansado, e por vezes até ele refere que ele está fraco, mas na verdade ele não está fraco. Ele está com o movimento mais lentificado. Então, esses são alguns exemplos que a gente passa: o ensaboar do cabelo, a bater a clara de ovo, a micrografia, que o indivíduo, quando ele vai começar a escrever, ele começa a ver que a letra começa a ficar cada vez menor e começa a ficar mais engarranchada. E, de uma maneira geral, de uma forma funcional, não em atividades específicas, a gente conversa com os pacientes, eles referem que eles começam a ficar mais lento do que o habitual para os afazeres do dia a dia. Então a gente indaga: você está tomando mais tempo do que o habitual para fazer as suas atividades, levando às vezes o dobro do tempo para fazer as suas atividades? E aí eles começam a ter essa percepção: opa, realmente, os familiares, o próprio paciente cita que essa lentificação ele se faz evidente dessa forma quando a gente aborda. O segundo sintoma que eu acho interessante falar é a rigidez propriamente dita. Então a gente percebe que o paciente ele começa a ficar com o segmento corporal mais endurecido. E aí, consequentemente, isso pode também trazer dor em alguns aspectos. Então, por isso, às vezes, do ombro doloroso, o braço doloroso, a perna dolorosa. E quando a gente olha de uma maneira mais crítica, às vezes o paciente ele apresenta uma assimetria até no caminhar. E algumas pessoas falam: olha, será que ele não teve um AVC?
Não raro a gente pega, às vezes, paciente vem com hipótese de a suspeita de AVC e, na verdade, é uma doença de Parkinson por causa dessa assimetria de mobilidade entre um lado e outro. Então, esse seria o segundo sintoma, né, o da rigidez. O terceiro sintoma seria tremor, ou seja, o tremor não é um sintoma nuclear, ele não é o essencial para o diagnóstico, ele pode estar presente no diagnóstico. O tremor, ele tende a ser um tremor mais comumente de repouso, então eu posso, acho que, exemplificar para vocês com a mão, às vezes, na cabeceira, na poltrona aqui, e o indivíduo ele começar com um tremorzinho, e a gente está conversando e ele não percebe esse tremor da mão, que geralmente é um tremor acometendo mais os dedos, né, e uma ação de vira e volta do punho. Então ele faz o que a gente chama de contar de moedas, e é um tremor mais grosseiro e mais lento. Então, isso sem ele conseguir sem dominar. Ele perceber. Ele eu domina. Estou percebendo, mas eu não consigo parar. Ele domina. Parar. Não raro os pacientes no tremor de repouso, daí você vai lá e me diz assim, olha, você está tremendo? Aí ele foca no braço, porque ele estava distraído, e o tremor cessa. Eu falo, não estou. E não raro os pacientes, às vezes, quando eles começam com o tremor, às vezes eles tendem a fazer alguns comportamentos de, às vezes, sentar sobre a mão, colocar a mão no bolso, com o intuito de tentar mascarar um pouquinho esse tremor que possa estar acontecendo num momento que ele está um pouco já angustiado com o aparecimento desse tremor e assustado, às vezes com a possível manifestação de uma doença neurológica. Então esses seriam os 3 primeiros sintomas que a gente aborda na doença de Parkinson. Mas existe o quarto dentre os critérios, que é o distúrbio de marcha, instabilidade postural. Mas eu não gosto de colocar isso francamente como um critério diagnóstico maior, porque a gente não espera que no início da doença, na manifestação inicial da doença, o paciente tenha uma estabilidade de marcha importante com risco de quedas, porque isso já me remete a pensar em outras possibilidades diagnósticas, que na verdade o paciente ele tende a ter um acometimento mais apendicular, que seria das extremidades de braços e pernas, mas que não necessariamente tenha um grande acometimento do eixo do corpo, que é responsável pelo caminhar, pelo equilíbrio, ou às vezes pelo ato de falar e engolir. Então a gente não espera que esses sintomas do eixo do corpo sejam precoces na manifestação da doença de Parkinson. E assim, doutor, tendo essa manifestação, tendo esses sinais, esses sintomas, indo ao encontro de um profissional médico, é feito um exame? Como é que é também para vocês profissionais confirmarem diante desses sinais também realmente a relação com uma doença de Parkinson? Os critérios do Banco de Cérebros de Londres, eles são eminentemente clínicos. A gente tem uma acurácia excelente para o diagnóstico da doença de Parkinson, através de uma boa avaliação clínica, de uma boa história. Mas hoje a gente tem sim a possibilidade de um arsenal de exames que ajudam a corroborar. Eles podem ajudar a gente a ter a confirmação, mas não que eles sejam um batedor de martelos. Então não que o paciente que traga o exame em mãos e fala, eu estou com Parkinson por causa deste exame e eu vou iniciar a terapêutica só por causa de um exame. A gente vai iniciar a terapêutica e manejo do paciente conforme o exame clínico dele. Então, existe hoje, por exemplo, uma cintilografia de transportador de dopamina, que ele avalia com um contraste na veia, e ele impregna no circuito dopaminérgico do cérebro, bem na transição do neurônio que sai do tronco para que vai fazer a comunicação com o neurônio que está no cérebro. Então, essa comunicação, ali a gente tem o contraste que ele impregna, e quando a gente bate a foto, o indivíduo saudável brilha muito, porque significa que o transportador de dopamina ele está abundante nesse território. E a partir do momento que o circuito dopaminérgico ele vai degenerando, ele vai atrofiando, a abundância, a demasia que a gente tem desses transportadores ali que impregnam o contraste, eles vão começando a ficar escassos. Então, a população, digamos, de transportadores ali em diminuição, impregna menos contraste, o brilho vai ficando cada vez menor. E a gente já tem pontos de corte em avaliação quantitativa desse brilho, para poder dizer o que é um circuito que está normal e um circuito que está com degeneração. Então, essa seria a cintilografia de transportador de dopamina.
A gente tem hoje o ultrassom transcraniano, que também é um exame muito interessante, que ele faz a avaliação do processo também degenerativo, impregnação de ferro na região da substância nigra. Então é um ultrassom que faz na região de uma janela temporal, e a gente obviamente precisa de um colega neurologista especializado nessa área para poder fazer justamente essa avaliação de uma forma bem acurada para poder fechar esse diagnóstico. Esses são os principais exames que a gente tem à disposição hoje aqui na região para poder agregar. A gente tem a ressonância, o exame de ressonância do cérebro hoje, a maior fundamentação dela é para a gente descartar outras causas de doenças neurológicas que poderiam se assemelhar a uma doença de Parkinson, mas não necessariamente. Isso, tem isso ainda. Mas existem algumas sequências que se estuda dentro alguns tipos de fotos que se estuda dentro da ressonância, que eles também podem trazer algum grau de acurácia para o diagnóstico, mas novamente, o grande árbitro do jogo ainda é a avaliação clínica, é ele que define se fecha o diagnóstico ou não. E fechando o diagnóstico, doutor, com essa avaliação clínica também, dali para frente, o que é essa nova informação que vai ao encontro do médico com o paciente, preparando o presente e o futuro desse paciente também, claro? Eu acho que esse momento, nessa ocasião de consulta, é uma conversa muito importante, assim, porque é ali onde você tem que desmistificar, às vezes, uma preconceituação que, ele já vem tendo de longa data sobre uma condição crônica, que hoje eu gosto de passar para os pacientes que nós vamos tratar como se fosse, por exemplo, uma condição crônica que é o diabetes. Porque não raro existe esse preconceito de que você coloca um prazo na tua vida a partir do momento que você dá um diagnóstico de doença de Parkinson. Então esse paciente ele começa a se isolar, ele cria estigmas, ele começa a deixar de fazer as coisas que ele gostava, ele perde a perspectiva de viver. Não raro a gente vê isso, é muito frequente. Então essa conversa nesse momento, para a gente tentar quebrar esse gelo, ela é muito importante. Acho que isso é parte, inclusive, do tratamento. É a conscientização de que é uma condição crônica, como muitas outras que nós temos, que felizmente nós temos sim tratamentos medicamentosos para ajudar a controlar a doença, e muito importante, que nós temos terapias não medicamentosas que são essenciais para fazer o controle dessa condição crônica, que seria atividade física regularmente, um bom hábito de vida com alimentação saudável, um sono regular, cuidar da saúde mental, muito importante, da mesma forma com que eu pego um hipertenso, que ele pode estar muito descompensado da pressão alta dele, às vezes por um transtorno de ansiedade, eu posso ter o paciente com Parkinson, com sintomas aflorados, exacerbados, porque a saúde mental dele não está boa. Então, quando a gente analisa ele de uma forma integral, né, explica tudo isso para eles, e o mais importante, eles têm que ter aquele momento deles de digerir essa informação e conseguir virar essa chave. Isso é tirar uma bigorna das costas. Então é muito interessante quando a gente consegue ver o paciente progredindo nessa fase da aceitação da condição e do investimento na saúde dele. Então essa conversa inicial ela se faz muito importante. Eu imagino que muitos devem perguntar, doutor, tem cura? É uma doença que Sim. tem cura? Muito se indaga sobre isso, né? Se ela é uma doença com cura ou não. Eu gosto de repassar para os pacientes que ela é uma condição crônica como é o diabetes. Também não temos cura, a doença de Parkinson não tem cura, mas nós temos como controlá-la da melhor maneira possível. Sim, hoje saem muitos estudos sobre possibilidades terapêuticas que possam trazer o que a gente chama de terapia modificadora de evolução de doença. O que seria uma terapia modificadora de evolução de doença? Seria uma terapia que eu poderia parar a progressão de doença ou até reverter a progressão. Então, a partir do momento que eu paro ou reverto, aí a gente lida com cura, né? Mas essas terapias, elas ainda estão muito em processo de pesquisa, só que nós não temos hoje um carro-chefe que seja o norteador de uma possível medicação a curto prazo que possa trazer realmente uma terapia que modifique a evolução, ou pare ou reverta como se fosse uma cura.
Em meio ao tratamento, doutor, a pessoa, o paciente com a doença de Parkinson, tem alguma limitação, digamos assim, na atividade física, atividade profissional, dirigir também? Tem alguma Sim. limitação para esse paciente? Na verdade, quanto mais a gente estimula esse paciente, mais ele percebe que ele é capaz e apto para quase tudo. Assim. Então, por que eu falo quase tudo? Porque, independente do Parkinson, a gente vai ter limitações. Então, isso é muito importante a gente até conversar. Que às vezes eu estou tendo uma limitação que não é pelo Parkinson, é, por exemplo, uma hérnia na coluna lombar, ou às vezes é um problema no joelho ou no ombro, e que todos temos. Eu tenho minhas limitações por ombro também, então a gente sabe que tem coisas que vão nos limitar a algumas tarefas. Mas a gente já viu muitos pacientes, por exemplo, que chegaram às vezes com uma grande dificuldade de mobilidade, ajustados os tratamentos, paciente voltando a caminhar melhor, voltando a dirigir, se incentivando a fazer atividade física. Pacientes, por exemplo, que estavam literalmente sedentários, hoje são atletas, participam do circuito de pedal, fazem corrida. Então, a gente tem todas as possibilidades. E talentos, a gente vê quantos talentos a gente tem dentre esses pacientes que angustia muito a gente perceber que, às vezes, dentro desses talentos, às vezes essa assombração da preocupação com o diagnóstico fazem com que eles se isolem e se limitem. A gente gosto de falar que eu vejo dentro dos pacientes padeiros excelentes. Tem um paciente que ele tem um hobby de panificação e é um espetáculo. Artistas plásticos, nós temos pacientes que são artistas plásticos aqui na região de Blumenau, que é um espetáculo, em Indaial. Com música, a gente tem músicos excelentes, os mestre Cucas em outras circunstâncias, e aquele que a gente fala que são cientistas. Eu já vi paciente fazer inclusive carrinho elétrico para o neto. Então a gente tem talentos enormes, assim, que vale inclusive, ao meu ver, um festival de talentos, assim, que a gente discute sobre isso. Duas situações, mais homens, mais mulheres, e uma outra questão, doutor, casos na família servem de alerta para, de repente, prestar mais atenção em alguns detalhes, alguns sintomas? Perfeito. A tendência dos estudos epidemiológicos é que o homem seja um pouquinho mais afetado do que a população das mulheres. É uma média tipo de 1,5 para 1 ou 2 para 1 no máximo, assim. A gente fez um estudo, inclusive foi um trabalho de conclusão de curso com uma acadêmica da medicina da FURB, e o estudo que a gente fez com o ambulatório do Santa Isabel, ele mostrou a mesma estatística, ficou numa taxa de 1,5 homens para cada mulher, né? E com relação a se a gente já tem na família alguém acometido, taxas de parente de primeiro grau que possam aumentar o risco do desenvolvimento de Parkinson nas gerações subsequentes, digamos assim, ela existe, a porcentagem tem, mas ela é muito pequena, então eu não uso isso geralmente como um grande fator que chame atenção. Da mesma forma com que a gente tem o Alzheimer, às vezes um parente de primeiro grau, estatisticamente na população ele tem um risco um pouco maior do que a população que não tem um parente de primeiro grau acometido. Cada vez mais se discute sobre os fatores de risco modificáveis, que esses sim poderiam trazer uma maior propensão ao desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa. Dentre eles a gente sabe que é o próprio sedentarismo, que seria fatores de risco cardiovasculares que envolvem as síndromes metabólicas e plurimetabólicas, estados de hiperglicemia, obesidade, hipertensão. Já se discute muito sobre a síndrome plurimetabólica como um mecanismo que gera processo inflamatório. Isso inclusive é das linhas de discussão de mecanismo de doença para as doenças neurodegenerativas, que essas síndromes plurimetabólicas geram um processo inflamatório sistêmico, que esses sinalizadores inflamatórios passam a barreira do cérebro, ativam sistemas de defesa, sistemas de filtragem no cérebro e também o sistema de sinalização da insulina no cérebro. E isso faz com que o cérebro, o tecido cerebral, crie uma resistência insulínica, gere um processo de inflamação, estresse oxidativo,
de disfunção energética cerebral, e isso progrida para o padrão de degeneração do sistema nervoso. Então, discute-se muito sobre esses aspectos também. Só que eu diria que ele é multifatorial, não seria só essa linha de raciocínio. E sim, nós temos, por exemplo, casos de doença de Parkinson de manifestação familiar. Só que aí são os casos mais raros que a gente vê, e a gente consegue ter assim um traço de vários membros da família acometidos, e que a gente percebe realmente que quando a gente faz a árvore genealógica, essa árvore genealógica do paciente, a gente constata que ele tem um padrão de herança autossômico que seja importante para ser avaliado. Na dúvida, procure um profissional médico para poder finalizar agora. Para o paciente, mas também para o profissional médico, seus colegas de profissão, qual é a orientação? Para a gente poder, então, fechar nossa entrevista realmente com uma orientação importante para o paciente, para o profissional, para darem atenção a detalhes, para darem atenção realmente a algum sinal, alguma evidência que pode, de repente, lá na frente, fechar com um diagnóstico envolvendo a doença de Parkinson. Acho que é muito interessante, quando a gente pensa em doença de Parkinson, todo mundo pensa em tremor. Na verdade, a gente tem que pensar na fragilidade, eu acho. E fragilidade em que sentido? Que o indivíduo, quando ele não está tratado, ele começa a ficar mais encarangado, ele começa a ficar mais lento, dificuldade de caminhar, entrar e sair do carro. Então, quando a gente vê um indivíduo que ele começa a ficar apático, quietão, poxa, mas ele parece que ele está murchando, tanto comportamentalmente quanto fisicamente. Tem que chamar atenção para a doença de Parkinson. E aí, consequentemente, uma avaliação mais pormenorizada pode ajudar a tratar esse indivíduo mais rápido, e o tratar mais rápido traz qualidade de vida mais rápido. Muitas vezes eles vêm preocupados, poxa, se eu tivesse tratado antes. O que eu acho que a gente tem que colocar na ponta do lápis, o tratamento hoje é para controlar. Então, tire o peso da consciência às vezes quando demora um pouco para fechar o diagnóstico. O mais importante é a gente fechar o diagnóstico, dar o tratamento correto, e esse encarangamento que vem há muito tempo tem que ficar de olho. E dali para frente será uma nova história, uma nova construção, a vida não vai terminar por ali, então com acompanhamento certo, tratamento certo, será um novo olhar para a saúde e para a vida, né? Hoje o arsenal que a gente tem de tratamentos medicamentosos, as terapias com profissionais, educador físico, físio, em fases mais avançadas a possibilidade de indicação cirúrgica, então o arsenal que a gente tem para o cuidado desse paciente e da família é muito grande. Boa. Doutor João, muito obrigada por estar conosco, trazendo essas informações, que isso sim é muita conscientização envolvendo a doença de Parkinson. Obrigada, tá? Muito obrigado, um abraço. Intervalo comercial chegando, e na sequência, damos sequência também aqui, claro, ao nosso encontro Mulheres com Você na Imagem da Cidade, trazendo como destaque o trabalho da abordagem social em Blumenau agora, com a chegada do frio, das baixas temperaturas, importantíssimo e bem mais visível perante a nossa cidade, esse trabalho de abordagem social. Os detalhes daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.